Olá, eu sou Cristianice Paz, sou enfermeira do Serviço de Genética do Ambulatório do Hospital Universitário em Maceió, Alagoas, trazendo o tema agora para vocês sobre a alimentação do recém-nascido com fenda oral, métodos e recursos para alimentação. Então, quanto a aspectos relevantes, o nascimento de uma criança com fenda orofacial, a família ela precisa ser acolhida. Quando ocorre esse diagnóstico ainda no pré-natal e ela possa ter acesso ao serviço de saúde para orientação, isso ajuda bastante para esse momento do pós-parto. Mas, do contrário, independente desse tempo de diagnóstico, é importante garantir a alimentação a essa criança. E que, na maioria das vezes, pode ser a amamentação. E para realmente avaliar cada caso, e o mais importante é a estimulação, apoio e orientação dos profissionais para esse binômio, mãezinha e bebê. Então, há uma grande variedade na apresentação da malformação. Então, há crianças com fenda oral que em nada compromete a amamentação e crianças que apresentam grande dificuldade para se alimentar. A alimentação da criança com fenda oral, antes da cirurgia primária, é fundamental para que ela possa ir no tempo certo para esse processo cirúrgico. Então, a alimentação adequada favorece nutrição, crescimento e desenvolvimento, ganho de peso adequado para a primeira cirurgia da idade correta, boa saúde geral e o reforço desse vínculo afetivo mãe e filho. Então, o apoio e incentivo ao aleitamento materno é fundamental que esses profissionais possam estar junto dessa família, dessa mãe, desse bebê, orientando, auxiliando ela nos primeiros dias de vida da criança. O papel do profissional de saúde é fundamental para corrigir eventuais erros, orientar manobras na alimentação e identificar as situações em que será necessário usar outro método e recurso para alimentar o bebê. E isso só é possível se o profissional realmente estiver indo junto da mãe e pedindo e acompanhando para ver esse momento da amamentação para poder ajudar nessa hora. E aí passamos a falar um pouco da alimentação específica para o grupo das crianças que têm fenda de lábio e demais fendas posteriormente. Então, crianças que têm apenas fenda de lábio, então a característica é que a integridade do palato colabora para a manutenção da pressão intraoral negativa, permitindo um melhor padrão de sucção. Então, não vai ter essa dificuldade em relação ao palato, porque ele está íntegro. Então, quais seriam as dificuldades que possam acontecer em relação à fenda de lábio? Seria abocanhar o mamilo, então, às vezes há um escape de leite pela fenda, e também a projeção da pré-maxila pode dificultar a estabilização do mamilo na cavidade oral. Mas, se um bom posicionamento acontecer, o bebê ficar bem voltadinho, barriguinha com barriguinha da mãe, bem posicionado, o que pode levar a mãe estar observando essa mamada e corrigir, se for o caso de estar saindo um pouco de leite pelo lado da fenda que fica mais exposta, com um dedo, ou realmente mudar para a posição em que a fenda possa estar melhor posicionada. A dica importante é que realmente esse posicionamento do bebê no colo da mãe é fundamental. Em relação aos bebês com fenda palatal e lábio palatal. Então, a característica é que elas apresentam discrepâncias entre o tamanho, o formato e a posição dos maxilares. E as principais dificuldades é sugar com eficiência, uma vez que está inadequada a manutenção dessa pressão intraoral. E a língua não tem apoio do palato. E aí, do palato duro. Então, para realizar os movimentos adequados, ele vai sentir essa dificuldade. Dicas importantes, em bebês com fenda palatal e lábio palatal. Então, existem posições que são mais adequadas porque vai ajudar e vai contribuir que o bebê possa estar bem posicionado e que a mãe também auxilie, a injeção do leite na hora que o bebê está sugando. Então, isso ajuda o bebê na hora dessa sucção. Então, uma dessas posições é a cavaleiro, ou conhecida também como cavalinho, e a posição inclinada. Para a fenda de lábio, é possível o bebê deitado normal, mas para a fenda de palato e lábio palato, nunca deitado.
né? Ordenhar o leite direto na boca do bebê também ajuda, justamente porque o leite vai saindo e o bebê sugando com mais facilidade. Apoiar a mama para controlar esse fluxo do leite também é importante e, se necessário, complementar com leite materno ordenhado e com fórmula, se não for possível, e o suficiente dessa ordenha. Agora, é interessante sempre ter o apoio e poder ser consultado por um fonoaudiólogo para avaliar a sucção e definir a melhor conduta na opção dos outros recursos. E também na adequação dos outros recursos. E adotar a posição lateral após as mamadas em todos os casos, que é a eructação, que também é conhecida como arroto, né? Então, posições para as mamadas, como eu falei antes, a cavaleiro ou cavalinho. O bebê ele fica sentado na perna, de frente para a mãe, que é a posição cavalinho. A cabeça permanece em um nível um pouco mais acima da mama. Auxiliar com a mão, aqui, ó, a expressão do leite como manobra de ordenha manual. E a posição da mão em bailarina ajuda na aproximação do bebê que tem a tonificação muscular mais fraca. Então, essa posição ela é indicada, né, e também indicada em casos de prematuridade, crianças com síndrome de Down, né, então a posição conhecida como mão de bailarina ou mão de dançarino. A posição invertida, há uma variação da posição clássica sentada. Colocar o bebê contra o corpo, segurar com o braço oposto ao seio oferecido, e a cabeça do bebê fica apoiada nas mãos da mãe, né? E usar o travesseiro para elevar o bebê até a mama. Então, a mão também, né, contralateral, vai ficar fazendo ajuda em relação à ordenha na hora que o bebê está sugando. Correção da posição é fundamental para a manutenção do aleitamento materno. Então, realmente, o bebê ele tem que estar bem posicionado. A abertura da boquinha, né, em relação à colocação desse mamilo é importante. Quanto mais possível a mãe consiga colocar esse mamilo, e mais do que o mamilo, a areola, vai ajudar bastante também ele conseguir fazer uma sucção mais adequada. Então, a posição deitada, como eu falei, é apenas para a fenda de lábio, né? Pela própria anatomia, nas fendas de palato existe o alto risco, né, de descer e vir para o ouvido e acometer de otites de repetição e com outras complicações. Então, o profissional ele deve orientar a mãe o que pode ocorrer durante as mamadas. Então, pausas frequentes é mais comum que aconteça pela dificuldade, pelo esforço do bebê, mamadas mais longas e sinais de fadiga do bebê. Temos um manual, né, do Projeto Crânio-Face Brasil e já tem todas essas orientações e o tempo de mamada adequado, né, para também estar sendo avaliada a possibilidade de outros recursos. O que deve ser feito é a avaliação durante essa evolução. Então, após 3 a 7 dias, né, caso não seja favorável essa amamentação, não está tendo êxito, então tem que ajustar a orientação, tem que pedir para rever as posições, ver como é que essa mãe está ofertando essa mama e trocar o método ou recurso se for necessário. Considerar o uso de fórmulas se também se fizer necessário. Quando não é possível a amamentação? Então, cansaço extremo da criança, né, principalmente os prematuros extremos, então tem as limitações. Lesões orgânicas, como fendas lábio-palatinas com outras malformações, que levam às alterações na força de sucção, descoordenação e no reflexo, respiração, sucção, deglutição e entre outros. Como também as causas maternas, quando há contraindicação do aleitamento materno. Sinais de incoordenação entre as funções. Então, o bebê está apresentando elevação de sobrancelha, reflexos de proteção da orofaringe, com trancamento, batimento de asa de nariz, taquipneia, né, a respiração muito acelerada, palidez, hipotonia generalizada. Então, são sinais de incoordenação que deve ser avaliado e aí a possibilidade de outros métodos e recursos. Por isso, uma equipe multidisciplinar que tem a fono, ela vai estar junto avaliando
e do contrário, a equipe ele vai estar vendo a situação de ganho ponderal, como é que está o quadro clínico da criança. Então, existe uma variabilidade de recursos, né, de vários tipos de bico e possibilidades de ser adotado o bico é realmente o que a criança consiga melhor sugar, melhor se alimentar, sem outros riscos, principalmente o risco de aspiração. E a desmamadeira para tirar o leite materno também ajuda. Tem vários tipos no mercado e também a procura de um banco de leite. Então, o que fazer quando essa ingestão de leite materno não é possível o suficiente? Então, avaliação de intervenções nutricionais, né, e também a procura de que haja possibilidades de ir para a nutrição, se tem na equipe que possa avaliar as fórmulas de partida, fórmulas também para as necessidades nutricionais específicas. E uma especial atenção, que a gente chama, é em relação à explicação sobre a diluição do leite. Então, erros são causas de inadequado ganho de peso. Então, realmente, a reconstituição do leite deve ser orientada para que seja feita a oferta adequada à criança. E chega um momento que foram tentados alguns outros recursos sem êxito, né? Então, se pensar assim na possibilidade do uso da sonda, porque há risco evidente de aspiração na criança, então não tem o que se pensar, né? Se imediatamente nasceu e tem outras necessidades, tem outros comprometimentos, a equipe e o especialista ele vai definir pela sonda. Mas a sonda não é a primeira opção no caso de fendas orais, então deve-se reavaliar a situação, porque os riscos iminentes se toma decisão, né, conforme equipe, conforme protocolo. Mas, se não há essa indicação imediata, se pensar nas outras tentativas. E aí, o que é que a gente orienta aqui? Logicamente, havendo a indicação para risco evidente de aspiração, dificuldade para atingir o volume, falência no ganho pondero estatural, sucção e deglutição prejudicada e desorganizado. E quando as demais alternativas já se esgotaram. Mas não ser a sonda como primeira opção porque a criança tem fenda oral. E, obviamente, tendo a indicação da fenda oral, haver o desmame dela, né? Então, vendo as possibilidades de associando outros métodos e o aleitamento materno como prioridade, né? Se é possível, se o bebê está bem do ponto de vista de que se pode já tentar outros recursos, associar o aleitamento materno, se não é possível ao seio, mas que essa mãe seja orientada para a ordenha e que o bebê esteja podendo ter acesso ao seu leite materno da sua mãe. Cuidados domiciliares com a criança também é fundamental, né, de fendas orais, quanto à higiene oral e nasal, né, o cuidado da limpeza após a alimentação, bem adequada conforme as orientações que existem, mas com a fraldinha limpa, com água fervida, é o básico, que todo mundo possa ter acesso, né? E tem acesso em casa, então ferve a água, deixa esfriar, molha a pontinha da fralda no dedo mindinho e limpa a boquinha. E posteriormente, né, para as exposições da pré-maxila e do lábio, para evitar o ressecamento, pode ser usado o óleo mineral como é indicado. E manter consultas regulares com a equipe de saúde para as medidas antropométricas. É fundamental estar acompanhando, a equipe de saúde acompanhando o ganho dessa criança, né, para poder ajudar no processo de desenvolvimento e também na diminuição dos riscos de infecções e também de anemias. Então, esse é o que a gente queria passar em relação à importância do aleitamento materno para fendas orais, para ajudar essas mães que podem, sim, estar produzindo seu leite materno, se não pode ser ofertado diretamente ao seio materno, mas pode ser através da ordenha e que essa mãe possa ofertar seu leite materno ao seu filho, independente da sua condição financeira, mas o leite materno ele é o leite mais importante, fundamental para o desenvolvimento e crescimento da criança.